Tirania de Aço capítulo 752 Sonhos do Passado parte 4 Mizuno aí estava sentada em frente a um jovem perfeitamente normal. Se ela podia dizer que ele tinha uma qualidade física redentora, era a extensão de seus músculos. A essa altura, ela e Julian se conheciam há cerca de 3 meses, e hoje era apenas um sábado normal. Desde que conhecera Julian, Ai tinha sido atormentada por problemas em sua tentativa de persuadir o homem a sair de seu exílio autoimposto na biblioteca de um Stipoint. Ela honestamente não entendia como o homem era capaz de viver sua vida com a menor interação humana possível. Julian era praticamente um eremita fora de seus estudos e eventos sociais obrigatórios da academia. Tanto Ai quanto Julian estavam com a agenda aberta neste fim de semana e, por causa disso, ela o arrastou para fora da biblioteca e para um parque de diversões na cidade. Só agora ela estava começando a entender a extensão da ansiedade social de Julian. Aí observou cuidadosamente o suor na testa de Julian enquanto ele lutava para lidar com a grande multidão. O homem, que normalmente era calmo, controlado e um pouco idiota, agora estava batendo a perna freneticamente enquanto seus olhos corriam para frente e para trás. Ele lentamente tomou um gole de seu milkshake enquanto seu olhar estava perdido no espaço. Os dois pararam para almoçar em um dos restaurantes caríssimos do parque. Se havia duas coisas que Julian gostava neste mundo, eram cheeseburgers e milkshakas. Claro, ele nunca poderia pagar os preços da comida do parque de diversões, e por causa disso, Ai pagou por sua refeição, assim como ela havia feito com seu ingresso. Aí observou o comportamento incomum do homem enquanto comia seu hambúrguer e bebia seu milkshake. Ela achou sua ansiedade cativante. Era incomum para Julian mostrar fraqueza. Ele normalmente tinha uma atitude presunçosa ao lidar com as pessoas, como se ele fosse um deus que desceu dos céus, e as pessoas ao seu redor eram meros macacos sem pelos. O fato de ele ser ruim com multidões o fazia parecer mais humano. Mas mais importante, era uma fraqueza que Ai poderia explorar se o homem saísse da linha. No entanto, ela nunca iria admitir que tinha tanta crueldade em sua mente. Em vez disso, ela usava uma fachada convincente de uma amiga preocupada, enquanto segurava a mão trêmula de Julian e tentava acalmá-lo. Você está bem, Juliano? Você parece um pouco abaixo do clima. Julian estava no limite, cercado por tantas pessoas e seus gritos de excitação. Ele quase deu um tapa no rosto da garota quando ela o tocou sem permissão. Seus olhos rapidamente foram para o rosto bonito de Ai, como se ele estivesse alcançando seu alvo antes de desencadear seu ataque. Havia um olhar de preocupação genuína em seu rosto bonito enquanto ela verificava sua condição, o que ajudou a acalmá-lo. Conhecendo a personalidade de Julian, Ai poderia supor que ele responderia com uma negação de sua condição e, em vez disso, fingiria que estava bem cercado por tantas pessoas. Isso só aumentaria sua ansiedade, pois ele seria forçado a manter um ato durante todo o dia. No entanto, no momento seguinte, Julian suspirou e disse algo inesperado. Eu não vou mentir. Eu não estou exatamente indo tão bem agora. Pessoas, especialmente grandes quantidades de pessoas. Eu os acho irritantes. Aí não pôde deixar de rir ao ver a expressão de dor de Julian. Sua resposta foi olhar para a jovem até que ela parou, o que ela acabou fazendo, apenas para lhe dar um sermão sobre seu estilo de vida. Bem, isso não é surpreendente. Você passa o máximo de tempo possível isolado na biblioteca com nada além de livros para fazer companhia. Na verdade, acho que nunca vi você interagir voluntariamente com outro ser humano. Havia uma expressão de confusão no rosto de Julian ao ouvir isso. Ele não entendeu o que a garota quis dizer. Ele só poderia pedir esclarecimentos sobre o assunto. Por que deveria? Os dois amigos se encararam em silêncio por um momento, como se fossem de dois planetas diferentes. Aí só conseguiu suspirar e descansar o rosto na palma das mãos. Naquele momento, ela sentiu como se estivesse ensinando uma criança sobre como se dar bem com os outros. Porque você não pode fazer tudo sozinho neste mundo. Você precisa de pessoas para ajudá-lo, especialmente se estiver se juntando às forças armadas. Se você não se socializar com sua unidade, eles sentirão que não podem confiar em você. Estou disposto a apostar que você não falou uma palavra com ninguém no quartel desde que entrou para a academia, fora talvez uma conversa fiada. Estou certo, não estou?
Julian teve que pensar muito nos últimos 2 anos para chegar a um único exemplo em que ele falou com alguém no quartel fora da conversa obrigatória ou perguntas básicas. O olhar em seu rosto enquanto ele tentava se lembrar de uma memória em que ele falava com alguém que não fosse de passagem fez-o rir mais uma vez. Enquanto Julian estava perdido em seus pensamentos, um grupo de garotas passou pela mesa onde ele estava sentado. No entanto, quando o viram aí, imediatamente pararam antes de se aproximarem da mulher. Aí é você? Não te vejo desde o colegial. Esse é seu namorado? Aí olhou para as meninas e saiu de sua cadeira antes de abraçá-las. Aparentemente, eles eram bons amigos antes de começar a universidade. Ao ouvir a pergunta sobre Julian, a garota corou, pois não sabia como responder a pergunta. Julian, por outro lado, não tinha notado, nem se importava com os amigos da garota. Ele simplesmente agiu distante, como normalmente fazia. Por fim, aí o apresentou às meninas com uma leve carranca no rosto, sabendo que ele não tomaria a iniciativa de fazê-lo sozinho. Este é Juliano. Ele é um amigo meu da academia. Você acredita que ele nunca esteve em um parque de diversões antes? Quando eu ouvi isso, eu sabia que tinha que arrastá-lo aqui eu mesmo. Ele não parece apreciar minha gentileza, no entanto. A garota com quem aí parecia ser a mais amigável imediatamente sentiu suspeita quando ouviu isso e começou a dissecar verbalmente a declaração de aí na frente dela. Um amigo, ele é? Eu não sei você, mas eu normalmente não arrastaria um cara para um parque de diversões a menos que eu estivesse em um encontro com ele. Quando Julian ouviu isso, sentiu-se envergonhado. Ele nunca havia considerado a possibilidade de que isso fosse um encontro. E imediatamente corou no canto enquanto permanecia em silêncio. Ele permitiria que aí esclarecesse o mal-entendido para ele. Naturalmente, aí defendeu sua declaração em uma tentativa pouco convincente. De encontro? Não. Não. Não é assim. Somos apenas dois amigos em um parque de diversões, certo, Julian? Julian suspirou de alívio ao ouvir isso. Ele estava certo. Não havia como uma garota como a se interessar por ele. Assim, ele não se sentiu mal, pois exibiu uma expressão estoica ao corrigir a declaração de aí na frente de suas amigas. Amigos? Eu nos consideraria mais como conhecidos. Quanto a esta ser uma data, é simplesmente implausível. Aí lançou um olhar desagradável para Julian. Ela não conseguia entender por que ele era sempre assim. Como os dois não eram amigos. Eles se conheciam há mais de 3 meses. Ele tinha ido à casa dela e comido sua comida, e agora eles estavam em um parque de diversões juntos. Como diabos eles poderiam ser considerados nada além de meros conhecidos? Quando as meninas perceberam o olhar furioso de Ai dirigido a Julian depois que ele disse que não passavam de conhecidos, entenderam exatamente o que estava acontecendo. A garota que se aproximou da Ia passou o braço em volta do ombro da mulher e sussurrou algo em seu ouvido para que Julian não pudesse ouvir. Amor não correspondido é uma vadia, não é? Embora eu não saiba por que você está interessado em um cara como esse, continue assim. Eventualmente, ele virá ao redor. Quero dizer, não é como se ele tivesse uma opção melhor do que você por aí, tem? Aí imediatamente corou ao ouvir essa declaração, antes de olhar nos olhos de sua amiga. A garota tinha um olhar de apoio em seu rosto enquanto dava um polegar para cima para aí. Depois de dizer isso, a garota falou com Julian mais uma vez. Bem, foi um prazer conhecê-lo, Julian. Eu e as meninas vamos na frente. Vocês dois se divirtam. E aí, estou torcendo por você. Depois de dizer isso, o trio de jovens correu em direção ao parque de diversões, deixando uma envergonhada e um Julian um pouco perturbado, sentados em um silêncio constrangedor enquanto saboreavam seus hambúrgueres e milksakes superfaturados. Aí acabaria conseguindo convencer Julian a sair de sua concha e fazê-lo se divertir em alguns passeios juntos. Pouco depois, Itami acordou de seu sonho e olhou para o teto com uma expressão deprimida em seu lindo rosto. Ela só podia suspirar em derrota enquanto pensava sobre o que tinha sonhado. Julian. Seu idiota. Você provavelmente nem percebeu até o dia em que morreu que era para ser nosso primeiro encontro. Ela se virou em seu futon e descansou de lado enquanto tentava voltar a dormir. No entanto, nesta noite, Itami não descansaria mais e ficaria acordado até o sol nascer, questionando por que Julian nunca percebeu seus sentimentos.
Tirania de Aço capítulo 753 Adquirindo um irmãozinho parte 2 Noemi estava sentada dentro da sala de aula olhando de sua cadeira, para o local onde o príncipe imperial estava sentado, atentamente prestando atenção à palestra em andamento. Ela tinha um sorriso largo no rosto enquanto admirava o garotinho que ela estava condicionando para se tornar seu irmãozinho. A qualquer minuto, a campainha tocaria e a hora do almoço começaria. Ela havia preparado uma refeição especial para o príncipe imperial, esperando que ele gostasse de sua comida mais uma vez. Com certeza, o sinal tocou, e o professor interrompeu a palestra. As crianças se reuniram em seus grupos e começaram a se dirigir para o refeitório. Noemi se aproximou de Hans antes que ele pudesse escapar de suas garras e sorriu antes de entregar seu almoço caseiro. Hansi, você quer almoçar comigo? Eu fiz o seu favorito. Hans ficou nervoso ao ouvir o apelido carinhoso que a garota criou para ele. Desde que ele começou a interagir com a garota, ela se tornou cada vez mais amigável, embora ele não se importasse, pois ela o mimava muito, assim como sua mãe fazia. Por fim, ele decidiu aceitar a oferta da garota, e os dois fugiram para a cafeteria, onde a garota pegou sua refeição e entregou ao garoto. O prato era uma caçarola caseira de queijo de frango de búfala. Esta não era uma refeição de alta classe preparada por um chefe experiente como Hans estava acostumado a comer. Em vez disso, era um prato popular entre as famílias plebeias, e como ele nunca foi capaz de provar essas coisas fora da influência de Noemi, ele decidiu guardar o almoço que sua mãe havia preparado para ele. Noemi pegou uma churrasqueira portátil e acendeu o carvão no fogo, onde esquentou o prato em uma tigela de metal. Enquanto Hans salivava com a ideia de comer a caçarola caseira de Noemi, alguém o olhava da entrada. Como príncipe imperial, Hans tinha privilégios especiais, e um deles era o visitante fora da escola durante o período de almoço. Verônica contemplou a bela húngara aquecendo sua comida para o príncipe e franziu o senho. Ela veio de tão longe de sua prestigiosa escola feminina para visitar sua pequena noiva e compartilhar uma refeição com ele, e ainda assim alguma prostituta tinha se agarrado a ele enquanto ela estava fora. Por que Hans nunca mencionou essa garota para ela? Quem era ela, e como ela conheceu Hans? Quais eram os planos dela? Esses eram todos os pensamentos que passavam pela cabeça de Verônica enquanto ela observava os dois conversando com sorrisos alegres. Hans estava sorrindo. Por que ele nunca fez isso perto dela? Verônica finalmente perdeu a calma quando viu a ruiva peituda alimentar o menino com sua colher. Ela olhou para a visão e deixou cair sua lancheira, que retiniu alto no chão. Vem aqui, Hansi, deixa a irmã mais velha alimentá-lo. Escancarar. Antes que Hans pudesse aceitar a colherada de ensopado, o braço de Verônica se agarrou firmemente à mão de Noemi, impedindo-a de alimentar o menino. Havia um brilho furioso vindo dos olhos heterocromáticos de Verônica enquanto ela repreendia a bela húngara por seduzir seu noivo. Hansi, por que você está chamando meu Hans de um apelido tão infantil? Noemi estremeceu ao ver a enfurecida Verônica. Ela sabia que o menino tinha noivas, pois ouvira os rumores, mas nunca esperava que uma delas invadisse sua escola e a pegasse em flagrante. Ela forçou um lindo sorriso no rosto enquanto tentava cumprimentar a garota que estava na sua frente. Mas Verônica não estava aceitando. Você deve ser Verônica. Eu ouvi tanto sobre você de Hansi antes que a garota pudesse terminar a frase. Verônica deu um tapa violento na bochecha dela, deixando uma marca de mão vermelha. Noemi olhou em choque para a princesa boêmia enquanto ela sofria outra bronca. Sua prostituta. Quem lhe disse que você poderia se aproximar do príncipe imperial? Você acha que é digno? Hans, não quero mais que você fale com essa garota. Venha comigo. Almoçamos para aproveitar. Verônica agarrou o antebraço de Hans e tentou deixá-lo longe quando o pirralho lhe deu um tapa no rosto. Surpreendendo a princesa boêmia e todos os outros no refeitório que contemplavam o drama desse pequeno triângulo amoroso. Verônica não podia acreditar que Hans tinha acabado de bater nela, e instantaneamente recuou de medo. Lágrimas escorriam por seus olhos enquanto ela tentava perguntar por que Hans estava sendo tão cruel com ela, mas o olhar vicioso nos olhos do menino que acompanhou sua discussão verbal expôs o motivo antes mesmo que ela pudesse fazer a pergunta. Você se atreve a me dizer com quem eu posso e não posso me associar? Quem você pensa que é? Eu sou o príncipe Hans von Kufstein, herdeiro do Império Alemão, mas você acha que só porque você é minha noiva que você tem controle sobre mim? Verônica,
Acho que você ultrapassou as boas-vindas. Volte para sua escola só de garotas antes que eu fique com raiva. Depois de dizer isso, o menino não poupou um segundo olhar para Verônica e, em vez disso, verificou a condição de Noemi. Suas palavras seguintes cavaram um buraco no coração de Verônica, fazendo-a fugir enquanto chorava. Irmã Noemi, você está bem? Espero que aquela garota não tenha lhe causado nenhum mal. A última coisa que Verônica viu antes de sair correndo da escola foi Noemi enfiando o menino no peito e acariciando seus cabelos com um sorriso malicioso no rosto. Oh, meu pequeno Inocêncio, não é sua culpa. É natural que a putinha tenha ciúmes do nosso relacionamento. Dito isso, os dois continuaram a refeição, enquanto Verônica foi forçada a fugir envergonhada. Não demorou muito para que a notícia desse incidente chegasse aos ouvidos de Lindy. Afinal, ela tinha vários olhos observando seus filhos o tempo todo. Quando ela soube desse incidente, ela imediatamente interrompeu seu trabalho em relação à inteligência nacional. Em vez de lidar com questões cruciais de Estado, ela começou a adquirir todas as informações que podia sobre a jovem beleza húngara chamada Noemi. Lindy olhou para o relatório em suas mãos com uma carranca no rosto. As fotos ainda não existiam e, por isso, ela só conseguia ler a descrição da adolescente, o que enfureceu a mãe superprotetora. Longos cabelos ruivos, olhos violetas e, o mais importante, uma figura desenvolvida, apesar de sua pouca idade. Isso, combinado com os relatos de Noemi forçando o príncipe a ligar para sua irmã mais velha, deixou claro para Lindy que a garota era apenas uma imitação barata de si mesma. A ideia de que seu precioso menino estava caindo nas garras de uma jovem megera húngara encheu Lindy de raiva e ciúme. Hans ainda era um menino que precisava de sua mãe, então por que ele estava buscando uma versão mais jovem de si mesma tão cedo? Ele só deveria fazer isso quando fosse mais velho. Isso não podia ficar. Lindy não teve escolha a não ser ter um encontro cara a cara com essa garota e ver exatamente quais eram seus planos para seu precioso bebê. Atualmente, Lindy estava em seu escritório na sede da Inteligência Imperial. Depois de ler este relatório e tomar uma decisão, ela saiu da sala, procurando por uma pessoa em particular. Logo ela encontrou uma jovem loira que era sua secretária. Esta mulher estava preparando uma xícara de café, que Lindy imediatamente parou enquanto lhe dava outro pedido. Quero que você encontre esse vaso Noemi e convide a putinha para o palácio. Espero encontrá-la em breve. A secretária percebeu que havia uma pitada de hostilidade nos olhos azul celeste de Lindy e imediatamente engoliu a saliva que estava acumulada em sua garganta. Não havia nada mais assustador para os membros da inteligência imperial do que a diretora quando ela estava com raiva. Especialmente se essa raiva fosse dirigida a alguém que tinha como alvo sua família. Ao ver a mulher parar de susto, Lindy a encarou ferozmente antes de questionar por que ela ainda estava em silêncio. Por que você está parado aí? Chega já. A mulher rapidamente pousou a jarra de café e saudou Lindy antes de sair correndo para cumprir a tarefa que lhe fora dada. Hans não sabia que o pequeno incidente com Verônica e Noemi havia chegado aos ouvidos de sua mãe antes mesmo de o dia escolar terminar. Assim, foi um choque quando um agente da inteligência imperial se aproximou de Noemi depois da aula e a convidou para sua casa. Foi nesse momento que ele soube que tinha fodido tudo. Só havia uma razão para sua mãe saber sobre Noemi, e era porque ele havia feito uma cena. Hans temia a ideia do que sua mãe poderia fazer com ele quando descobrisse seu relacionamento ilícito com uma garota estrangeira. Assim, enquanto eram levados de volta ao palácio por membros da inteligência imperial, Hans e Noemi tremiam de medo. Tirania de Aço capítulo 754 Adquirindo um irmãozinho parte 3 Lindy estava sentada em um sofá com uma perna cruzada sobre a outra. Ela usava um lindo sorriso em seu rosto requintado enquanto as joias de ouro branco e topázio azul celeste que ela usava brilhavam sob a luz do sol que fluía pelas janelas próximas. Ela tinha se esforçado ao máximo para este encontro com a jovem prostituta húngara que estava perseguindo seu filho de 7 anos. Até Noemi ficou impressionada com a aparência deslumbrante da mulher enquanto bebia uma xícara de chá cheia de café. Embora a garota estivesse tremendo de medo do que poderia acontecer com ela, um esquadrão de guardas que pertencia à inteligência imperial a escoltou até o palácio e, pela aparência da mulher sentada à sua frente, isso era um interrogatório. Lindy percebeu que a adolescente estava intimidada com sua presença, fazendo-a sorrir enquanto falava com a garota sobre tudo o que sabia. Vaso Noemi, 13 anos,
Data de nascimento 2 de julho de 1412. Nascido no vizinho reino da Hungria em uma grande família nobre, você emigrou para a Alemanha há menos de um ano, depois que sua família sofreu reveses econômicos causados pela crise econômica do mundo católico. Sanções. Você tem uma irmã mais velha falecida e um irmão mais velho vivo que é o herdeiro das terras de sua família. Atualmente, você está sendo cuidado por um servo de sua família chamado Dudas Lila, que atualmente é amante de um jovem oficial alemão da Guarda de Fronteiras. Você mora na cidade de Kufstein com uma mesada considerável de sua família e frequenta a Royal Kufstein Academy como parte do programa de talentos. Cerca de meio ano atrás, você entrou em contato com meu filho pela primeira vez. No começo eu pensei que você fosse apenas um amigo que meu pequeno Hans fez, mas hoje você fez uma cena provocando conflito com a princesa Verônica. Por causa disso, estou convencido de que você tem segundas intenções em relação ao meu filho. Então, que tal você revelar suas intenções antes que eu recorra a alguns métodos mais fortes para descobrir a verdade? O esqueleto da Noemi quase pulou para fora de sua pele quando ela ouviu a bela mulher ruiva em sua frente declarar com precisão tantas informações sobre sua vida. Quando aqueles olhos azuis celeste furiosos lançaram seu olhar sobre ela, a garota inexperiente imediatamente deixou escapar seu raciocínio para se aproximar de Hans. Eu sempre quis um irmãozinho. Lind e Hans olharam para a adolescente com suspeita e confusão quando ela disse essas palavras, com Lind interrogando ainda mais. O que você quer dizer com isso? Embora parecesse calma, a diretora de inteligência segurava com força os apoios para as mãos de seu sofá. Se ela tivesse um pouco mais de força em suas mãos, ela poderia ser capaz de quebrá-las em duas. Isso não passou despercebido tanto por Hans quanto por Noemi, fazendo com que a garota respirasse fundo antes de falar de suas intenções de uma forma que fizesse sentido. Eu sou o mais novo dos meus irmãos, com uma irmã e um irmão mais velhos. Os dois me mimaram quando eu era criança, tanto que sempre quis um irmãozinho para compartilhar o amor que recebi. Especificamente, um irmãozinho. Quando vi Hans pela primeira vez, ele era como a cara do que eu sempre imaginei para um irmãozinho. Ele era tão fofo e inteligente demais para seu próprio bem. Então eu observei por várias semanas, tentando descobrir a melhor maneira de falar com ele. Percebi que ele sempre terminava a comida que era preparada para ele com um sorriso feliz no rosto, exceto às quintas-feiras, quando ele tinha uma caçarola especial que parecia nunca terminar. Por isso, fiz-lhe uma sandes de atum e dele, sabendo que se interessaria em comê-la, em vez do que lhe foi preparado naquele dia. Desde então, mantenho um relacionamento amigável com o príncipe para que ele pense em mim como uma irmã mais velha. Hans não era um idiota. Ele havia adivinhado as intenções da garota desde a primeira vez que a conheceu. Apesar de conhecer seus esquemas, o fato era que ele gostava de ser mimado por belas mulheres mais velhas com peitos grandes e, embora Verônica fosse jovem, ela era mais desenvolvida do que as outras garotas de sua classe. Assim, ele tolerou suas travessuras, sem pensar em nada disso. No entanto, quando ele ouviu a menina confessar o fato de que ele estava jogando fora os almoços de sua mãe às quintas-feiras, o jovem príncipe ficou tenso de terror. O olhar sempre atento dos olhos azuis celestes de sua mãe perscrutou sua alma enquanto ela usava um lindo sorriso no rosto. No entanto, Hans sabia que por trás desse sorriso estava o coração negro de uma mulher desprezada. Assim, não foi surpresa quando ela abordou esse ponto. Hans, o que essa garota diz é verdade. Você está jogando fora meus almoços e comendo a comida dela? Hans baixou a cabeça, com medo de olhar para o olhar vicioso de Lindy. Noemi percebeu isso e poderia dizer que algo estava errado com essa situação. Ela só podia olhar para o menino e pedir desculpas murmurando silenciosamente as palavras. Eu sinto muito. Hans permaneceu em silêncio, o que só fez com que Lindy ficasse mais furiosa. Hans, você me responde neste instante. Ao ouvir a voz da mulher aumentar, ele quase pulou da cadeira e rapidamente cantou como um canário. Sim, mamãe. Hans ficou tenso e fechou os olhos com medo do que sua mãe poderia fazer com ele. No entanto, o inesperado aconteceu. Seu olhar furioso se iluminou, e ela agarrou seu filho e o sentou em seu colo enquanto segurava sua cabeça em seu peito, enquanto falava com ele em um tom carinhoso. Hans, você deveria ter me dito que se você não gostasse daquele prato, eu teria preparado com prazer outro em seu lugar. Eu não sou um leitor de mentes, seu bobo.
Você deve dizer à mamãe quando você não gosta de uma refeição. Hans olhou para o lindo rosto de sua mãe e suspirou de alívio. Ele tinha certeza de que estaria em apuros quando esse segredo dele fosse revelado. No entanto, no momento seguinte, a voz da mulher ficou gelada enquanto ela olhava para Noemi, que olhava para a cena de confusão. Quanto a você, você vai se desculpar com minha nora por causar uma cena, e então você nunca mais falará com meu pequeno Hans novamente. Se eu descobrir que você está se aproximando dele depois de hoje, vou transferi-lo para outra escola. Fui claro. Hans estava prestes a protestar quando Lindy lançou-lhe um olhar feroz e pressionou o dedo em seus lábios antes de repreendê-lo por seu comportamento errante. Não pense que você está livre ainda, jovem. Você é muito jovem para ser mimado por uma mulher que não seja sua mãe. Eu vou me certificar de que você sente em seu quarto e pense sobre o que você fez antes de permitir que você saia da minha vista novamente. Noemi estava sentada em silêncio com uma expressão abatida. Ela realmente gostou de seu tempo com Hans, mas se a imperatriz da Alemanha estava lhe dando uma ordem, então ela não tinha escolha a não ser se submeter. Quem era ela? Ela era uma garota imigrante e, se continuasse perseguindo Hans no território de sua família, Lindy poderia tornar sua vida extremamente difícil. A jovem beleza húngara só podia suspirar derrotada enquanto enxugava as lágrimas dos olhos e concordava com as ordens de Lindy. Tudo bem, eu entendo. Não vou mais me aproximar de Hans. Sinto muito pela bagunça que causei. Adeus, Hans. Depois de dizer isso, a garota foi escoltada para fora da sala, onde Hans começou a estufar as bochechas em consternação. Ele fez beicinho para sua mãe, que acariciou seu cabelo loiro morango na tentativa de acalmar sua fúria interior. Oh, Hans, você tem apenas 7 anos. Haverá muito tempo para outras mulheres mimarem você. Apenas deixe a mamãe ter isso enquanto você ainda é jovem e adorável. Você também precisa se desculpar com Verônica. Nunca é aceitável bater em uma dama. Hans se recusou a olhar nos olhos de sua mãe e, assim, desviou o olhar enquanto murmurava sobre o dele, provocando seu desacordo com a última declaração da mulher. Isso não é o que o pai diz. Aparentemente, Lindy ouviu o comentário do menino e olhou para ele antes de falar seus pensamentos em voz alta. Seu pai é um idiota. Lindy estava sendo um pouco hipócrita, pois era uma masoquista que adorava ser punida por seu mestre. No entanto, ela não podia dizer facilmente ao filho pequeno que não havia problema em ser rude com uma mulher quando ela consentia com isso. Essa era uma conversa que ele era muito jovem para ter. Hans, no entanto, olhou com admiração para sua mãe antes de questionar o que a mulher acabara de dizer. Eu pensei que você amasse o pai. Em resposta a esta pergunta, Lindy olhou para o filho com confusão em seus olhos azul celeste. O que ela disse que implicava que não amava Berengário. Ela rapidamente esclareceu sua posição para que o menino não tivesse nenhuma confusão sobre o relacionamento de seus pais. Eu amo seu pai mais do que tudo, mas isso não muda o fato de que ele é um idiota. Acontece que eu acho esse aspecto de sua personalidade atraente. Hans lançou um olhar estranho para sua mãe antes de comentar sobre sua personalidade. Você é estranho. Lindy simplesmente sorriu e acariciou o cabelo do menino antes de responder a essa afirmação. E você é meu filho, então faça o que eu digo e peça desculpas à sua noivinha, ou vou confiná-lo em seu quarto por um mês. O príncipe fez beicinho mais uma vez, enquanto tentava se opor às ordens de sua mãe. Mas o pai diz o olhar feroz de Lindy perfurou a alma de Hans enquanto ela falava com uma voz severa, silenciando antes que ele pudesse terminar seu pensamento. Eu não me importo com o que seu pai diz, você vai fazer o que eu digo. Hans só conseguiu abaixar a cabeça em derrota e concordar com o pedido de sua mãe. Talvez se Berengário estivesse aqui neste momento, ele convenceria a Lindy de que o menino não deveria se desculpar. Afinal, o que ele disse era verdade na maior parte. No entanto, quando o Kaiser estava ocupado com o trabalho, o governo de Lindy era absoluto no que dizia respeito aos assuntos domésticos. Assim, Hans só poderia se aproximar de Verônica e se desculpar pelo que havia dito, mesmo que não fosse sincero. Tirania de Aço capítulo 755 Introdução ao filme e a primeira fotografia do mundo. Berengar estava no laboratório principal do Departamento de Química de Kufstein, onde Aldo von Passau e sua equipe de químicos estavam ansiosos para apresentar sua última invenção ao Kaiser. Ele foi arrastado de sua casa para este prédio para testemunhar a mais nova invenção. Ou ele deveria dizer protótipo para a mais nova invenção.
Como químicos, Aldo von Passau e sua equipe receberam financiamento quase ilimitado na busca de seus objetivos acadêmicos. Alguns deles se concentravam na medicina, enquanto outros se concentravam em produtos militares, e outros ainda perseguiam suas próprias ideias brilhantes. Havia atualmente duas novas invenções em uma mesa no laboratório. Berengário os reconheceu imediatamente e ficou surpreso por terem sido desenvolvidos. Um era um rolo de filme e o outro era uma câmera de caixa primitiva que utilizava o filme mencionado para tirar fotos. Embora Berengário reconhecesse imediatamente os dispositivos, ele fingiu ignorância. Era melhor não agir como se ele soubesse tudo o que esses homens inventaram. Afinal, ele não queria iniciar uma investigação sobre as origens desse conhecimento. É isso? Estas são as novas invenções? O que eles são? Aldo von Passau exibiu um sorriso agradável ao apresentar o conceito a Berengar. Isso é algo que estamos experimentando há algum tempo. A ideia surgiu quando um amigo meu que é um artista bastante preguiçoso perguntou se pudéssemos capturar um momento no tempo em uma única imagem, sem a necessidade de pinturas. Juntamente com o trabalho dos meus colegas do departamento de Química e de alguns amigos meus que entendem de engenharia, nós criamos isso que você vê aqui. O resultado foi um rolo de filme que parecia bastante moderno. Berengário apanhou e contemplou-a por alguns instantes antes de pedir uma explicação do processo utilizado para sua confecção. Como você fez isso? Aldo tinha um sorriso orgulhoso no rosto ao anunciar os meios que usou para criar o filme. Começamos com uma mistura de prata e cloro, que criou um composto chamado cloreto de prata. Depois de muita experimentação, descobrimos que esse produto químico é sensível à luz e, assim, após cristalizá-lo, experimentamos maneiras de aproveitá-lo. Eventualmente, decidimos por uma mistura dos cristais de cloreto de prata com gelatina que aplicamos a um substrato de celuloide. Tentamos muitas combinações químicas, mas este é o melhor resultado que tivemos. No final, um amigo meu engenheiro montou esse outro dispositivo para fazer uso dele. Estávamos prestes a experimentá-lo, e imaginei que você gostaria de estar no primeiro filme do mundo. Berengar olhou para a câmera e notou que era uma câmera de caixa básica. Uma câmera de caixa utilizou uma caixa de papelão ou plástico com uma lente côncava convexa de um lado e o filme do outro. Com o pressionar de um botão, poderia tirar uma fotografia estática. Berengário ficou satisfeito que esses homens quisessem incluí-lo em seus experimentos, especialmente porque parecia que eles poderiam realmente ter um produto em funcionamento. Assim, vestido com a sua insígnia imperial, Berengário sorriu ao lado da equipe de químicos e de alguns engenheiros. Esses homens estavam ao lado de uma mesa que continha um rolo de filme e outro protótipo de câmera de caixa. Um membro do departamento de química, que não participou de nenhuma das duas empreitadas, segurou o aparelho na mão, após ser cuidadosamente instruído sobre seu uso. Quando todos estavam em posição, ele apertou o botão e, com um grande flash, a foto foi tirada. Embora fosse necessário algum esforço para desenvolver o negativo em uma fotografia adequada, os cientistas estavam certos de que haviam tirado a primeira fotografia do mundo. Berengar ficou agradavelmente surpreendido com esta visita, e imediatamente questionou Aldo sobre a viabilidade da produção em larga escala. Aldo, quanto tempo você vai levar para descobrir os resultados disso? Melhor ainda, em quanto tempo podemos começar a fabricar essas câmeras e filmes? Aldo percebeu que Berengário estava ansioso demais, o que era estranho para um homem que geralmente se empolgava com equipamentos militares, e não com produtos simples como esse. Após o desenvolvimento das armas químicas, que fizeram o homem ter vergonha de se autodenominar químico, Aldo não pôde deixar de questionar as intenções de Berengário. Por que você pergunta? Berengário não teve medo de revelar os planos que tinha para essas fotografias. Embora não soubesse das reservas de Aldo sobre os desenvolvimentos químicos na guerra, ele ficou feliz em explicar os propósitos práticos das câmeras. Acabei de ter uma ideia brilhante. Poderíamos empregar esses dispositivos nas áreas de inteligência, documentação governamental e propaganda. Você pode imaginar isso? Digamos que um de nossos agentes esteja em campo, bem atrás das linhas inimigas, e encontre evidências de uma conspiração inimiga. Eles podem tirar fotos desses documentos e enviá-los de volta para casa, onde uma contramedida adequada pode ser tomada. Depois, há o departamento de propaganda. Poderíamos tirar fotos de grandes eventos e exibi-las nos jornais nacionais.
As pessoas puderam ver com seus próprios olhos a grandeza do nosso país, além de apenas ler sobre ele. Depois, há os propósitos de identificação do governo. Por exemplo, na imigração, seria melhor ter uma carteira de identidade adequada com sua foto, para que possamos determinar se o titular está mentindo sobre seu status de residência. Existem aplicações ilimitadas dessa tecnologia, e talvez um dia possamos desenvolver os meios para documentar não apenas um único instante no tempo, mas a própria passagem do tempo. Pense nisso, Aldo. Você e sua equipe acabaram de mudar a forma como o mundo funcionará. Chocou Aldo ao ver até que ponto Berengário havia pensado no uso dessa mais nova invenção. Fazia apenas alguns instantes que Berengário presenciou seu uso e, no entanto, já pensava em tantas maneiras de usá-lo para o bem da sociedade. Documentação, inteligência e propaganda poderiam se beneficiar do dispositivo. De fato, esses campos seriam tão afetados que as pessoas que neles trabalham teriam que repensar como abordar seus trabalhos. Ao contrário do gás cloro, esta invenção poderia ser usada para ajudar o Império em mais do que um simples efeito de matar. Ele estava satisfeito por poder se redimir com uma invenção útil depois de ser o designer-chefe do projeto de armas químicas. Assim, ele pensou um pouco antes de falar sua opinião sobre quanto tempo levaria para colocar esses dispositivos nas mãos de quem precisava deles. Podemos começar a produção em 3 a 6 meses. Depois disso, suponho que levará algum tempo até que possamos produzir o suficiente desses dispositivos para serem usados com eficiência pelos diferentes departamentos governamentais que os exigem. No entanto, nos próximos 2 anos, eles devem ver uso comum em todo o Reich. Berengário ficou satisfeito ao ouvir isso e acenou com a cabeça com um sorriso enfático no rosto. Bom, muito bom. Bem, vou deixá-lo para o seu trabalho, doutor. Certifique-se de não me decepcionar. Estou ansioso pelos dias em que meus agentes possam ter esses empregados em campo. Depois de dizer isso, Berengário saiu do departamento de química de Kufstein e voltou para o palácio. Ele tinha muitos planos para esses dispositivos e estava feliz que os subordinados abaixo dele estivessem progredindo no conhecimento de seus campos. Berengário havia dado ao povo alemão os meios para estar à frente do resto do mundo. Química, física, biologia, astronomia, engenharia, etc. Esses eram todos os campos que Berengário tinha pelo menos uma compreensão básica de graduação do século XXI e, assim, educou as pessoas mais adequadas para expandi-los. Nos anos desde que ele introduziu esse conhecimento ao seu povo, muitos de seus cidadãos foram educados, e aqueles com mentes talentosas entraram e se formaram nas universidades que Berengário fundou. De uma equipe de algumas dezenas de químicos, Berengar agora tinha centenas trabalhando para ele. Cada um estava mais ansioso do que o outro para fazer uma grande contribuição para o mundo. Ele não ficaria surpreso se em 100 anos o Império Alemão deste mundo tivesse ido à Lua. Era um pensamento divertido de se pensar. Uma sociedade com mentalidade do século XIX, mas com tecnologia do século XXI existente no século XVI, enquanto o resto do mundo permaneceu em um ambiente renascentista. Tais pensamentos trouxeram um sorriso ao rosto do Kaiser quando ele voltou ao trabalho, cantarolando uma música de sua vida passada. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.